em contrapartida tinha esse lado. Então é como se vocês colocassem na balança e vocês percebessem que eu vou ter que fazer uma escolha. Olá, taurinos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana a tiragem geral, vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Signo de Touro, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Energia predominante para os próximos 7 dias, por gentileza. Touro. O Mago, energia de manifestação. Os próximos 7 dias vocês vão estar muito conectados a essa energia do Mago, né? Energia de manifestação. É uma bela energia. É vocês se sentindo preparados para lidar com qualquer situação. Fazendo a coisa acontecer, entende? Muito bom. Vamos entender melhor aqui com os oráculos, com o tarô, tá? Espiritualidade, por gentileza, signo de Touro, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual é a mensagem geral que vocês trazem para os taurinos que se conectam a esta energia de hoje? Eita! A Pantera. Muito bom, Touro. Touro, que bacana, gostei da energia de vocês aqui. Eu vejo que vocês, para alguns isso já está acontecendo, tá? Para outros vai ser muito mais forte agora nos próximos 7 dias. Eu vejo vocês sendo fortemente intuídos aqui, tá? A fazer uma grande revisão na vida de vocês. Depois de algo que vai acontecer, tá? Na vida de vocês. É o que eu disse, para alguns isso já está acontecendo, para outros vai acontecer, tá? Eu vejo uma intervenção divina aqui. Eu vejo que tem alguma área da vida de vocês aí que não estava em equilíbrio, tá? Eu vejo que de repente vocês estavam insistindo em algo que vocês já estavam percebendo que não iria trazer benefícios a vocês. Algo que não iria agregar, não tinha mais nada a agregar. Então a gente pode estar falando de relacionamentos, lembrando que pode ser afetivo amoroso, amizades, família, tá? Então a gente pode estar falando de relacionamentos que a gente percebe que não tem futuro, relacionamentos que não agregam, relacionamentos superficiais, né? Pessoas que estavam desviando vocês do real propósito, né? De vocês. Sabe aquelas pessoas puxa-saco, né? Pessoas que batem palma para toda besteira que vocês fazem, toda besteira que vocês falam. Não são pessoas realmente verdadeiras, pessoas que realmente se importam com vocês. As pessoas verdadeiras falam o que tem que falar, porque elas realmente se importam, se preocupam com vocês, né? Então aqui é como se algo vai acontecer. Aqui a gente pode estar falando de uma grande decepção, por exemplo, tá? Aqui é um exemplo que eu tô colocando. É uma grande decepção, é como se fosse assim, essa decepção, tá? Supondo que seja uma decepção. Essa decepção, como nada nesta vida, né? Não é por acaso, não foi por acaso, não será por acaso, tá? É intervenção divina. São eles intervindo, justamente para fazer com que vocês saiam dessa condição. É como se eles estivessem olhando para vocês, vendo capacidade em vocês de sair desta condição, e não compreendendo o porquê de vocês insistirem nisso, tá? Se a gente vai falando de trabalho, é como se vocês estivessem insistindo num lugar que, sabe aquele lugar que vocês se dedicam, vocês trabalham, vocês são proativos e tudo mais, mas vocês não têm reconhecimento, não têm o retorno financeiro que vocês realmente merecem, né? E vocês insistem em ficar por comodismo, né? Ou por medo de não dar certo, né? Ó, tem uma energia assim, né?
Medo de que se eu sair desse lugar aqui, que eu já estou acostumada, por mais que seja ruim, mas como eu já estou acostumada, eu prefiro ficar aqui do que ousar, do que tentar algo novo, porque eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de fazer uma troca assim precipitada, mas aqui não se trata de ser precipitado. Aqui eu estou sentindo energia de pessoas que estavam insistindo em algo já há muito tempo. Sabe, pessoas que não querem enxergar a realidade? Ficam se iludindo, achando, não, mas uma hora isso aí vai melhorar, uma hora eles vão perceber que eles estão errados, né? Algo vai acontecer, essas pessoas tóxicas próximas de mim, vai acontecer alguma coisa, elas vão se afastar de mim. Sabe, pessoas que ficam contando muito com a sorte, né? Entende? Só que com isso o tempo foi passando, né? E essa situação foi trazendo atrasos para a vida de vocês. Foi estagnando a vida de vocês de alguma forma. Por isso que a espiritualidade intervém. Porque toda vez que ela percebe que a sua vida está sendo estagnada, ou pior, indo para trás, né? Por conta de uma falta de atitude, né? Coisas do tipo, ela faz com que algo aconteça e estremeça as bases aí de vocês, para que isso force vocês a tomar uma atitude e sair dessa condição, porque eles enxergam possibilidades em vocês. Entendem? Algo aconteceu aqui com vocês recentemente, ou está para acontecer nos próximos 7 dias, tá? Então pode ser uma grande traição, pode ser uma grande decepção que vocês vão ter. Tá? Então se a gente vai falando de relacionamentos, família, amigos, amor, tá? Eu confiei tanto em vocês, né? Então, mas eram pessoas, é isso que eu tô falando, eu tô sentindo energia aqui de, por exemplo, se a gente vai falando agora de relacionamentos, eram pessoas que já estavam dando sinais para vocês de que não agregam em nada. Entende? São pessoas vazias. Sabe? Mas é como se por algum motivo vocês tentassem manter essa condição, sabe? Manter essas pessoas na vida de vocês. Pode ser por carência, algumas pessoas, pode ser. Para eu não ficar sozinha, eu mantenho essas pessoas próximas de mim. Mesmo que eu perceba, né, eu tenha consciência de que é uma pessoa que não agrega em nada, uma pessoa infantil, uma pessoa imatura, uma pessoa vazia, uma pessoa superficial, entende? Tem pessoas que mantêm, né, amizades, um amor, assim, por carência. Existe? Tem? Então pode ser o caso também, né? Para outras, eu tenho receio de o que a pessoa vai pensar, eu tenho medo de falar a verdade, sabe? Pessoas que se acovardam, entende? Não conseguem dizer um não para as pessoas, não conseguem impor limites, né? E de repente acontece uma situação, né? Vocês, por exemplo, se for o caso, né? Vocês levando muito uma situação, tolerando muito os abusos de alguém, né? Enfim, desaforo de alguém, sabe? Pessoa te trata mal, ou é uma pessoa que foi meio que ríspida com vocês, ignorante e tudo mais, vocês sempre relevando, porque tem medo de peitar a pessoa, por exemplo, tá? Aí surge uma situação que você precisa contar com essa pessoa dá as costas para vocês. Aquelas pessoas que vocês tanto toleraram, né? Mas toleraram por quê? Por medo, né? A falta de atitude de algumas pessoas, infelizmente, ou felizmente, eu não sei dizer aqui, vai levar a esse momento, a esse acontecimento, esse evento aí que vai trazer uma grande decepção, né? Então pode envolver uma traição, pode ser uma pessoa que vai decepcionar, porque vai dar as costas para vocês, ou enfim, vocês vão descobrir que essa pessoa falava mal de vocês, né? Vai acontecer algo do tipo. Isso vai fazer com que vocês reflitam mais a respeito das escolhas que vocês têm feito para a vida de vocês e o que vocês têm permitido permanecer. Porque pessoas erradas sempre vão existir, vão continuar existindo, independente da sua energia estar boa ou não, né? Pessoas boas e pessoas más vão continuar existindo. A diferença é que quando você se dá mais valor,
você passa a ter mais atitudes, você aprende a estabelecer limites, dizer não na hora certa para as pessoas certas, né? Essas pessoas não ficam na vida de vocês. Aqui são taurinos que estavam permitindo que pessoas assim permanecessem na sua vida, tá? Vocês vão fazer uma grande revisão aqui, porque tem algo em desequilíbrio na vida de vocês. Ou é na área profissional, ou é na área de relacionamentos. Tem alguma coisa em desequilíbrio. Vocês fazendo uma grande revisão aqui. O que eu tenho permitido na minha vida? E por que eu estou fazendo isso? Eu vejo aqui vocês tendo muita sabedoria para lidar, por isso a energia do mago. Então, se era uma questão de medo, de encarar uma situação, de dizer um não, de botar um limite, de dar um basta em algo, se a questão era medo, vocês vão superar isso daí. Eu vejo que vocês vão saber exatamente, vocês vão ter a maturidade o suficiente, tá? Para saber quais palavras, quais atitudes ter em relação a esta ou a estas pessoas. Para dar realmente um basta nisso, tá? Então, aqui tem essa energia, né? De taurinos que deixavam de agir por medo, né? De se arrepender, sabe? É um medo. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, em relação a amizades ou a família, deixam de falar certas coisas porque tem um apego, tem uma dependência, entende? Existe uma relação de codependência aqui. Quando isso acontece, a pessoa fica com receio. E se eu falar, a pessoa não gostar, a pessoa nunca mais olhar na minha cara? O medo de ficar sozinho, o medo de não ter essa pessoa mais por perto. Mesmo sendo uma pessoa que não agregue. Mesmo sendo uma pessoa tóxica. Dentro da família pode existir, por exemplo, pessoas tóxicas também. Pessoas tóxicas não são só pessoas de fora, não, gente. Tem gente que se ilude com isso também. Né? Tá? Então é alguém que tem alguma coisa assim, tá? Relacionada a medo, carência, dependência, tá? Isso aí fez com que vocês não tomassem uma atitude. Então a espiritualidade faz com que fique assim, é como se ela esfregasse na tua cara, né? As intenções, as reais intenções dessas pessoas, dessa pessoa. E não vai ter como vocês não saírem dessa situação. Vai ser tão decepcionante, tão impactante, que vocês vão ter que se mexer. E a espiritualidade dizendo, não se preocupe com essa, sabe, com essa ideia de repente se arrepender. A espiritualidade está garantindo para vocês que isso que vocês vão fazer, isso que vai acontecer, tá? Essa possível separação, esse possível afastamento, esse desligamento de uma empresa, não vai ser perda, vai ser livramento. Vai ser a chance de vocês recuperarem a essência de vocês. A espiritualidade vai estar intuindo vocês a buscar por algo que renove as energias de vocês. Entende? Não situações e pessoas que sugam a energia de vocês, que era o que estava acontecendo. Tá? Bom, essa é a mensagem geral para vocês. Vamos entender agora com o tarô, ok? O que mais? Espiritualidade, signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual é a mensagem para os taurinos no que se refere a trabalho, carreira, finanças? Trabalho, carreira, finanças. Olha! Touro! Uau! 10 de ouros, prosperidade, muita abundância financeira aqui. 8 de copas. 6 de espadas. Eu vejo vocês estão dando as costas mesmo aqui. Aqui para alguns casos, gente, a gente pode estar falando de você estando, aqui pode ser vocês dando as costas para como se fosse uma empresa que vocês tinham um retorno financeiro muito bom. Então vocês foram tolerando algo ali, tá? Foram tolerando certas
coisas ali, certos abusos, né? Ou ambiente tóxico, sabe aquele ambiente de fofoquinha? Tem empresa assim, né? Que rola solta, não tem limite, não tem, né? Então é como se vocês fossem sustentando aquilo, levando de boa, entende? Porque vocês não sabiam dizer não, vocês não sabiam colocar limites nas pessoas, as pessoas foram abusando. Algo vai acontecer que vai fazer com que vocês deixem essa situação. Me trazia prosperidade? Me trazia segurança financeira? Sim. Mas até que ponto isso aí está valendo a pena? Até que ponto está valendo a pena eu insistir num ambiente assim? Tá? Porque eu sinto que é algo que estava realmente incomodando muito vocês. E quando a gente está dentro, inserido num ambiente tóxico, né? Com pessoas que a gente não quer, com pessoas desagradáveis, com um ambiente de fofoca, de intrigas, né? A gente absorve essa energia e tudo isso acaba se refletindo em outras áreas das nossas vidas também. Então, até que ponto está valendo a pena tudo isso pelo dinheiro? É isso, essa avaliação que vocês vão estar fazendo, né? O dinheiro é bom, a gente tem que ir em busca disso, né? Não tem nada de errado com o dinheiro, mas a gente tem que saber equilibrar as coisas. Se você vai atrás da prosperidade, mas isso acaba comprometendo outras áreas da vida de vocês, é o momento de fazer uma revisão aí, colocar as coisas na balança, né? 3 de copas. Tem uma energia de comemoração aqui, logo em seguida. 6 de ouros. Eu vejo vocês deixando realmente uma situação que estava trazendo muito estresse para vocês, tá? Desgaste mental, emocional, né? Um ambiente de conflitos, de brigas, tá? Eu vejo que vocês deixam essa situação. Então, o 8 de copas, ele fala de você deixar uma situação, mas com certo apego. Existe um apego emocional aqui, tá? Então, o que envolve emocional, então pode ser isso aí, é o que eu falei, tá? É uma empresa que, para muitos aí, estava trazendo um retorno financeiro muito bom, né? O que satisfazia o emocional de vocês. Vocês podendo honrar com seus compromissos, né? Realizar sonhos aí de pessoas que vocês amam, né? Só que em contrapartida tinha esse lado. Então é como se vocês colocassem na balança e vocês percebessem que eu vou ter que fazer uma escolha. Então, por mais que isso aí tivesse trazendo benefícios financeiros, né, nesse lado, por outro lado estava me desgastando absurdamente. Eu vejo vocês deixando isso para trás, tá? Ó, Ás de Paus. Tem um novo início aqui para vocês, tá vendo? Tinha um apego aqui, tá vendo? Lembra que eu falei que tem uma questão de codependência, apego, medo, tinha alguma coisa assim? Vocês eram muito apegados aqui por causa do financeiro, tá? Para esse grupo aqui, é por causa do financeiro. Por isso que vocês estavam tolerando muita coisa. Só que chegou num limite. Aconteceu alguma coisa aqui que para vocês não dá mais. Foi a gota d'água. Mas a espiritualidade que interviu. Porque a espiritualidade vê em vocês um potencial muito maior. Percebe que a energia de vocês não corresponde àquele grupo, àquele lugar. Vocês têm capacidade de se desenvolver, se destacar em lugares muito melhores, com energias compatíveis às suas, tá? Então eu vejo vocês, 10 de paus. Olha aqui o que vocês estavam carregando, muita responsabilidade nas costas. Então aqui pode ter tido casos de abuso, né? Pessoas que estavam sobrecarregando muito vocês, porque perceberam que touro não fala nada, né? Touro vai aceitando as coisas, né? Para alguns casos, eu percebi que touro tem medo de falar, eu sinto que touro tá incomodado, mas ele não fala, ela não fala,
né? Tem pessoas assim que ficam observando, escolhe as pessoas para abusar, tá? Então, para alguns de vocês aí, vocês foram abusados, né? Eu vejo vocês encerrando aqui um período longo, hein? Então, aqui vocês ficaram um bom tempo aqui. Um período longo aqui, suportando, né, certas coisas aqui, certos abusos, né? Pessoas tóxicas, fofocas, gente querendo puxar o tapete de vocês, enfim. Tá? Ó, tem uma energia de comemoração aqui. Algo muito mais equilibrado vindo para vocês. Tá? Ó, um novo início. Que vai trazer muita satisfação para vocês. Muito entusiasmo. Ó. Pajem de ouros. Com certeza tem um novo início aqui. Vem uma proposta para vocês e muito sólida. Muito sólida. Ó, vai exigir de vocês uma grande decisão. Aqui é uma decisão importante que vocês vão ter que tomar. A espiritualidade intui vocês para que vocês deixem de ser cabeça dura, para que vocês tirem o véu da ilusão. Mas com o que vai acontecer aqui, que eu não sei o que é, vai ser inevitável. É como se isso aqui fosse como fala, o empurrãozinho que vocês precisavam, tá? Para enfrentar os medos de vocês, que seja, tá? Ó, vocês vibrando a energia da Rainha de Espadas. A energia da Rainha de Espadas é uma energia racional. A energia da Rainha de Espadas é a energia de uma pessoa que tentou, então tentou conversar, de repente tentou conversar numa boa, amigavelmente, né? Tentar ver se a gente consegue acertar as coisas, ficar bom para todos os lados e tal. Mas é como se tentativas não faltaram, mas não teve jeito, né? É como se vocês realmente tivessem a clareza que aqui não tem futuro. Não vai adiantar conversa, não vai adiantar reunião, não vai adiantar nada, né? A energia realmente não bate, são pessoas realmente mal intencionadas aqui e eu vou cortar. Quem vibra na energia da Rainha de Espadas, corta. Ó, vocês vão vibrar depois na energia da Rainha de Ouros. Que é energia de uma pessoa próspera, abundante financeiramente, estável financeiramente. Energia de uma pessoa muito trabalhadora, tá vendo? Vocês são pessoas muito trabalhadoras. E teve abuso aqui, vocês insistiam em ficar aqui. Por isso que a espiritualidade não se conformava. Vocês são pessoas tão trabalhadoras, tão dedicadas. E vocês se sujeitando a isso aqui? Não. Eu vou fazer algo que vai mexer com os nervos de vocês. E vai fazer vocês saírem, vai fazer vocês reagirem. Pro bem de vocês. Aí sim vocês vão encontrar equilíbrio. Ó, temperança fala de equilíbrio. 6 de ouros fala de equilíbrio. Agora sim, eu vou ter um trabalho onde eu vou ser reconhecido. Tá? Para alguns vocês vão ter oportunidade de realizar cursos, se especializar. Tá? Aqui vem algo maravilhoso para vocês. Tá? A partir do momento que vocês cortam essa energia aqui. Ok? A espiritualidade dando uma forcinha para vocês aí. Tá? E essa nova oportunidade que chega para vocês também vai trazer essa mesma condição financeira para vocês que vocês tinham nesta outra empresa aqui. Só que numa vibe completamente diferente. Num nível de profissionalismo completamente diferente. Tá? Bacana, legal. Tem que ser assim mesmo, tem que se posicionar, ó, né? Não foi perda, foi livramento. Não tenha receio, tá? E no que se refere a relacionamentos afetivos amorosos para Touro, signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, espiritualidade, qual é a mensagem que vocês trazem? Touro, 7 de copas, roda da fortuna, muito bom. O hierofante, uau, Touro, eita, nossa, que energia é essa? Taurino, o imperador, a morte, alguém encerra aqui um ciclo de contatinhos.
né? Tem alguém encerrando aqui um ciclo de contatinhos. Tem uma grande transformação na vida de vocês, desse grupo aqui. Tem a ver com essa mensagem principal aqui também, claro. Olha como as cartas se falam mesmo, né? Aqui, então, é vocês fazendo uma... Agora a gente tá falando de relacionamento. Vocês fazendo uma grande revisão a respeito dos relacionamentos, das escolhas que vocês têm feito para a vida de vocês, tá? Porque vai acontecer algo, ou aconteceu algo recentemente, que trouxe uma grande decepção para vocês. Isso realmente foi um baque, sabe? Foi a gota d'água para vocês realmente acordarem para a vida, né? E perceber que, meu Deus do céu, tem que parar aqui. Então, de repente, vocês até tiveram outros relacionamentos tóxicos ou superficiais antes dessa última, tá? Só que é como se chegasse no limite, é como se de repente um negócio fosse tão... Ou foi muito grave, ou vai ser muito grave, isso que vocês vão descobrir, tá? Ou realmente é cansaço, sabe? De ter repetidamente, né, relacionamentos muito parecidos, parece que só troca de endereço, de nome, né? Mas o fim sempre é o mesmo. É como se isso fizesse com que vocês realmente fizessem uma grande reavaliação. O que eu estou fazendo na minha vida? Né? De repente eu estou aceitando esse tipo de pessoa por carência, por dependência, aquilo que eu falei. Ou eu estou dentro de um relacionamento. Aqui pode ser pessoas que estavam se mantendo, né, num relacionamento já por um tempo até, né? Mas é aquele relacionamento superficial, né, que você já estava vendo que não estava agregando, e mesmo assim você insistia, você se deixava levar. Porque existia uma certa imaturidade aqui, né? Uma imaturidade emocional. Pessoa imatura emocionalmente se deslumbra com qualquer rostinho bonito, né? Tudo é festa, tem que aproveitar a vida mesmo, né? Só que aí os dias iam passando, o tempo ia passando, vocês começavam a se apegar a essa pessoa de verdade, né? Só que essa pessoa eram pessoas superficiais. Você estava se apegando emocionalmente a essa pessoa, mas essas pessoas não. E aí? Aí não dava coisa que presta, né? Então, eis que acontece algo aqui que realmente faz com que vocês despertem. Não, chega, pra mim deu, não aguento mais isso não. Não aguento mais essa vida aqui não, tá? Alguém que vai, mais uma vez, vai ter o bom senso de usar as palavras e as atitudes certas para encerrar algo, mas eu vejo que vocês vão encerrar algo aqui, tá? E tem a ver com relacionamentos ilusórios ou com contatinhos. Vocês se cansaram de lidar com uma ilusão, lembrando que aqui a gente pode estar falando de família e amizades também, tá? Eu vejo vocês querendo algo mais comprometido, entende? Se é pra eu ter amizades assim, eu prefiro ficar sozinha, Porque qualquer relacionamento que seja amizade, amor, família, né? Tem que ter comprometimento. Comprometimento não é só em relacionamento de homem e mulher, relacionamento de casal, relacionamento afetivo amoroso, não, gente. Toda relação, todo relacionamento, né, exige comprometimento. Mesmo dentro da família. Quantas vezes a gente não passa por uma situação assim, dentro da nossa própria família? Abusos de pessoas da própria família. É o que eu estava falando, existem pessoas tóxicas também dentro da família. Não é só fora, às vezes dentro também. Então é como se vocês tivessem finalmente percebido o óbvio, porque aqui é como se essa pessoa ou essas pessoas já estivessem dando sinais para vocês de que eram pessoas superficiais, pessoas interesseiras, pessoas vazias, só que vocês insistiam por alguma razão, entende? É aquilo que eu falei, medo de colocar limites, receio de dizer um não. Tem gente que não consegue, tem essa dificuldade, né? Receio de dar um basta, né? Por exemplo, eu, Silvia, né? Quando eu tô num relacionamento, seja de amor, seja de amizade, seja de família, né? Se eu percebo que não agrega, eu tento conversar, tento entrar num acordo, eu percebo que do outro lado não tá nem aí pra paçoca, entende?
Eu corto, eu simplesmente corto, eu me afasto e acabou e fim de papo. Entende? Eu não fico suportando, de jeito nenhum. Já suportei? Já passei por essa fase? Já. Mas graças a Deus eu superei isso. Hoje eu não tolero nem mais um dia. Sabe? A gente tem paciência, né? A gente tenta conversar, é lógico, né? Não é assim, pá. Mas aqui eu tô me conectando com pessoas que vêm aguentando já há um tempo. Entende? Então não é questão de uma pessoa que perdeu a paciência de um dia para o outro, não. É uma questão de tempo aqui. E nesse tempo vocês foram percebendo que essa pessoa é assim, assim, assado. Só que por alguma razão, não tem coragem de dizer isso aqui, né? É meu irmão, é minha irmã, né? É minha mãe, né? É meu filho, né? É meu amigo, minha amiga de muitos anos, sabe? E foi tolerando. Só que chegou num limite, essa pessoa fez algo aí cabuloso, né? Que decepcionou realmente vocês demais. Mas, né? Nada é por acaso. É a espiritualidade que fez de tudo para que realmente isso acontecesse. É como se tivesse um touro. Se não acontecesse assim, vocês não iam sair dessa situação. Vocês não iam enxergar com clareza quem que é essa pessoa ou essas pessoas. Tá? Eu vejo vocês encerrando um ciclo aqui de ilusão com alguém ou um grupo de pessoas. Tá? Vocês vibrando a energia do mago e do imperador. Caramba, gente. Agora é uma pessoa que sabe realmente o que quer. Porque fez essa revisão aqui. Tudo isso estava acontecendo porque eu estava permitindo que essas pessoas ficassem na minha vida. Porque eu não estava sabendo impor limites. Agora eu coloco limites. Eu sei exatamente o que eu quero. Eu sei o tipo de amizade que eu quero. Eu sei o tipo de pessoa que eu quero na minha vida. Eu sei o tipo de relacionamento que eu quero. Se não for uma pessoa que agregue, tchau, eu prefiro ficar sozinha. Mas agora eu quero compromisso. Eu quero pessoas que se disponham a se comprometer de fato comigo. Porque eu estou nessa energia de me comprometer. E eu quero fazer acontecer. Eu quero manifestar isso. Eu quero isso para minha vida. É como se vocês determinassem para a vida de vocês. Eu não aceito mais isso daqui. A partir de agora, eu vou manifestar na minha vida pessoas comprometidas. Pessoas sérias. Pessoas que levem os relacionamentos a sério. Entende? 9 de espadas. Tá vendo? Noite sem dormir. Lidar com essa ilusão, com essa pessoa ou com essas pessoas, estava tirando o sono de vocês. 2 de ouros. É hora de vocês tomarem uma decisão. Essa transformação vai trazer um equilíbrio para a vida de vocês. Olha aqui. Tem um novo início chegando aqui para vocês, tá? Então, se a gente vai falando de relacionamento afetivo amoroso, tem uma pessoa nova chegando na vida de vocês. Alguém que tira vocês dessa energia aqui, de noite sem dormir. Alguém que vai trazer equilíbrio para a vida de vocês. Alguém que vai querer comprometimento com vocês. Essa pessoa vai querer comprometimento de fato com vocês. E é uma pessoa enviada pela espiritualidade. A espiritualidade iria tirar vocês dessa situação e deixar vocês na mão? Não deixou. Não vai deixar. Então, se vocês não conheceram essa pessoa ainda, essa pessoa vai conhecer. Vocês vão conhecer, tá? Essa pessoa vai chegar. É uma pessoa que vai querer realmente compromisso com vocês, tá? Olha aqui. 10 de paus. Essa pessoa tira vocês realmente de uma energia aqui de... Sabe? É como se vocês se sentissem sobrecarregados. Eu me dedico demais. Eu vejo um peso aqui, nas costas de vocês. Tá vendo esse peso aqui? Tá? É como se eu estivesse assumindo muitas responsabilidades sozinhos dentro desse relacionamento. Só eu faço, só eu me dedico, entende? Só eu compreendo, só eu perdoo. E o lado de lá? É alguém aqui que já estava exausto, eu não estou aguentando mais essa situação. Tá? Entende? Se a gente estiver falando de contatinhos, é alguém que se decepcionou muito com esses contatinhos, com essa vida, né? Muito superficial. Que só trouxe desgaste aqui pra vocês. Mas é o que eu falei, não tem como você esperar seriedade de uma pessoa que busca por superficialidade. Mas por que a gente atrai pessoas superficiais? Porque a gente também está vibrando nessa energia. A partir do momento que a gente estabelece limites, né?
e a gente sabe exatamente o que a gente quer, a gente foca naquilo que a gente quer. Não, eu não quero esse tipo de gente, né? Não é que essas pessoas não vão surgir, vão continuar surgindo, só que elas não vão permanecer na vida de vocês. Tá? O louco, um novo início, tá vendo? De uma forma completamente diferente. Tem um novo início aqui pra vocês, de uma forma completamente diferente. Tá? Então, se a gente vai falando de família ou de amizades, é como se vocês, a partir do momento que vocês se afastam dessa pessoa ou dessas pessoas, vocês colocam limites, vocês começam a perceber uma nova vida para vocês. Uma nova condição, uma nova... Entende? Vocês vão estar olhando para a vida de uma outra forma até. Vocês vão pensar assim, caramba, como que eu perdi tanto tempo aguentando uma situação dessa, uma pessoa assim, ou um grupo de pessoas assim, tá? Se for um relacionamento afetivo amoroso aqui, é um novo início de uma forma completamente diferente. É uma pessoa extremamente comprometida aqui, tá? Alguém que tira realmente vocês dessa energia aqui. Ó, 8 de copas, 7 de espadas, olha aqui. Não tem jeito, vocês lidaram com pessoas aqui falsas, tá, tolo? Pessoas falsas, pessoas interesseiras, pessoas que, sabe, pessoas duas caras? Na sua frente é um doce de coco, puxa teu saco, né? Aparece em todas as festas e tal, se a gente vai falando de amizades, família e tal, né? Só que é só vocês contrariarem essa pessoa mete pau em vocês pelas costas. É uma pessoa covarde, tá? É aquele tipo de pessoa que fala pelas costas. Mas vocês suportavam, é o que eu falei, justamente porque era uma amizade de muitos anos, ou porque era família, sabe assim, quando vocês ficam, né, fazendo meio cerimônia, né, entende? E aí a pessoa percebia e ia abusando mais e mais e mais. Se for um relacionamento afetivo, amoroso, ou mais de um, né, supondo que era uma vida de contatinhos, né, eram pessoas que foram muito falsas. Para alguns casos, vocês passaram por traições carnais, inclusive, tá? Pessoas mentirosas, pessoas que se mostravam ser uma coisa e era outra. Eu vejo vocês deixando essa situação, ó. Envolve emocional, vocês vão deixar uma situação tendo ainda um vínculo emocional com essas pessoas. Tá? Por isso que eu falei, então pode ser amizade, pode ser família, mas é como se vocês percebessem que eu não posso permitir que o meu emocional prevaleça nesse momento. Não tem como eu continuar sustentando essa situação, né, só porque eu tenho um vínculo emocional com ela. Porque, de repente, vocês estavam tendo mais consideração por essa pessoa ou por essas pessoas do que ela por vocês. E isso vai ficar claro quando este acontecimento aqui acontecer. Aí vai ser a gota d'água. Aí vocês realmente vão ter certeza de que, caramba, né? Essa pessoa estava dando sinais que não era confiável. Essa pessoa estava dando sinais que uma hora eu iria me decepcionar feio e eu insisti. Quebrei a cara. Mas é o que eu tô falando, é como se a espiritualidade estivesse falando pra vocês. Se não fosse desse jeito, touro, vocês não iam sair dessa situação, porque vocês tinham um vínculo emocional muito grande com essa pessoa, né? Então é uma questão de codependência, ou medo de ficar sozinho, de ficar sozinha, né? Ó, o receio. E se eu falar e a pessoa nunca mais querer olhar na minha cara? Dane-se se a pessoa não olhar na tua cara. Se você fala a respeito de algo que te incomoda e alguém não sabe respeitar isso, é uma pessoa que não merece estar na sua vida. Tá? Ó, espiritualidade está confirmando, não foi perda, foi livramento, tá? Se isso não aconteceu ainda e vai acontecer, tenha certeza que não foi perda, foi livramento. Tá? Ó, uma nova pessoa chegando para vocês, tá vendo? 10 de espadas, saiu 10 de paus, agora 10 de espadas. Alguém que tira vocês dessa energia. Teve muito desgaste, teve muita briga, teve muito conflito, teve muita decepção aqui. Alguém que vai realmente se comprometer com você. Eu tô falando, essa pessoa vai querer se comprometer de verdade com vocês, tá? 4 de paus fala de comprometimento mesmo. Pode ser alguém que vocês vão conhecer no ambiente de trabalho, para alguns casos, tá? Fala de
comprometimento, casamento. Hierofante fala de casamento, comprometimento. O Ás de Ouros fala de comprometimento também, muito sério, tá? Hora do julgamento, é hora do despertar. O Sol, felicidade, clareza, tá? Tá vendo? Uma atitude que muda tudo, Touro. Uma atitude que muda tudo. Ok? E eu vejo que vocês vão encerrar isso com muita, sabe? Muita maturidade aqui. Não vai ser aquele encerramento aos berros, não. Vocês vão sentar com maturidade e vai falar, olha, não dá mais, tá? Tá assim, assim, assado. Pra mim, já deu. E não te desejo mal, mas eu prefiro que, né, cada um no teu quadrado. Nossas ideias realmente não batem. E é isso. Eu vou seguir o meu caminho, que você siga o seu. Boa sorte. E vida que segue. Tá? Vocês determinados em manifestar algo que tem mais a ver com vocês. Vocês se impondo aqui. Tá? Temos forte energia de Áries, tá? Tem Áries, tem Escorpião, Virgem. São os mais fortes, tá? Touro, Capricórnio, Sagitário, ok? Bom, é isso que eu tenho para vocês, taurinos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.